Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. No programa de hoje vamos falar de mais um dos eixos discutidos no Seminário Tendências do Agronegócio, que foi realizado em agosto deste ano pelo Sebrae, que trouxe aos produtores rurais e cidadãos aqui da nossa região ligados ao agronegócio a oportunidade de conhecer mais sobre o meio rural. O Paracatu Rural esteve no evento para trazer as novidades e discussões apresentadas a você, ouvinte. Em vários programas passados, nós já abordamos 2 dos 4 eixos temáticos debatidos, né? Você se lembra. Hoje nós vamos falar do eixo governança. Uma das principais palestras sobre esse tema foi ministrada por Lívia Machado. Ela é diretora de projetos e marketing da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS. Um dos principais pontos abordados por Lívia foi exatamente definir o que seria essa governança e estar aberto a mudanças, percebendo que é possível fazer diferente. Quando eu recebi o convite, eu falei assim, mas antes da gente falar o que a gente fez, vamos entender o que é essa governança, né? O que isso trouxe para nós de resultado? É importante trabalhar com esse sistema? É importante entender o que é isso? Depois a gente vai falar um pouquinho do desafio de mudança. Só é possível evoluir se eu mudar. E a mudança é uma porta que eu abro por dentro. Então, eu vou convidar vocês a assistirem as nossas apresentações. Assim, isso é possível, isso dá para fazer. Não pode assistir a apresentação, mas lá na minha região isso não funciona. Mas aqui não tem isso. Então, nós vamos convidar vocês a mudar, a assistir essa apresentação e sair daqui com um plano de mudança. O que eu posso fazer? Tá? Depois a gente vai entender qual foi o plano de atuação. Primeiro a gente decide mudar, né? E depois a gente atua. Não dá para atuar sem querer mudar, senão não dá resultado. Bom, aí eu fui buscar o que era governança, esse conceito. Por que o Sebrae Minas, né, faz aqui na região do Noroeste um painel com foco em governança? Porque sem ela a gente não caminha. É a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento. Então, qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer produtor tem que pensar em governança. Não dá para desenvolver economicamente sem pensar em governança. Então, na prática, né, aquela definição lá é a definição do Banco Mundial, onde começou o conceito de governança para organizar a economia americana. Mas na prática, para o nosso dia a dia, o que é a governança? São sistemas de representação de instituições e processos, de corpos sociais para elas mesmas se gerirem em um movimento voluntário. Então, quem tem que gerir somos nós, de adaptação a novas situações. Então, o que é governança na prática? É a mudança, é a gestão de recursos feitos pelo grupo, pela coletividade, para alcançar resultado. Não dá para ficar esperando o governo, não dá para ficar esperando o parceiro, não dá para ficar esperando só o outro fazer. Então, a governança é essa capacidade de se organizar em sistema de representação. Muito bom. A Lívia reforçou várias vezes que não é possível fazer nada sozinho. Citou o exemplo da associação da qual é diretora, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS. Sozinho a gente não faz. A ABCS é uma instituição que completou 60 anos. E a evolução dela foi nos últimos 7, quando ela resolveu pedir ajuda. Quando ela resolveu trabalhar em conjunto. Então, ela evoluiu na questão do marketing nesse sentido. Então, vamos lá. Quais são os desafios da mudança? Depois da gente entender o que é essa governança, que ela depende de nós, que o movimento é nosso, que é um movimento voluntário. É por isso que quando a gente bate lá na porta do Sebrae Minas, ele pergunta assim, eu vou te ajudar a empreender. Você quer? Não é assim? O movimento é voluntário. Tem que ser de vocês. E aí, vamos entender qual foi o movimento voluntário da ABCS. O primeiro ponto, quais eram os desafios? O consumo de carne suína no Brasil estava estagnado. Naquela época, eu ia falar para a Marilene não montar uma granja. Mas agora eu vou mostrar para ela que pode ser um bom negócio. Então, o Brasil estava estagnado desde 2006, 2007, 2008.
o consumo estagnado só em 13 quilos. Como é que ia desenvolver uma atividade se o brasileiro consumia pouco do nosso produto? Bom, e aí a gente tinha então, no Brasil, nessa época, o brasileiro consumia 13 quilos de suíno, 35 de boi e 44 de frango. Aí o suinocultor podia olhar para isso como um desafio, uma oportunidade. Voltando a falar sobre governança, a Lívia, ela ainda contou outras dificuldades enfrentadas no setor de suínos há alguns anos. Outra questão que nós tínhamos que trabalhar era a seguinte: nós tínhamos uma cadeia de valor desintegrada. Não existia governança. Produtor está para um rumo, indústria está para o outro, varejo está para o outro, política está para um, comercialização. Dá para trabalhar integrado dessa forma? Cada um queria ir para um caminho. Era um outro desafio que a gente precisava mudar. A ABCS é uma associação de criadores de suínos. E aí eu deixo para vocês a provocação. Não, mas a gente produz 40% da soja, não é isso? Do país aqui na região. Não, mas eu só sou produtor de soja. Sim, você vai continuar sendo só produtor de soja. Se você não olhar, foco único, qual que era a mudança que a ABCS precisava fazer? Ela precisava produzir o suíno dentro da granja, com qualidade, com responsabilidade social, mas o produto dela é consumido lá na nossa casa. Então o desafio era mudar o foco de visão única para visão sistêmica. Eram muitos desafios, né? Vocês todos assistindo aí? Não, Lívia, mas eu também tinha esse desafio. Bom, outra questão, a exportação ela era e ainda continua centralizada. Então, o Brasil é o 4º maior produtor de suínos, é o 4º maior exportador, só que ele só exporta 20% do que ele produz. Aí como é que faz? 80% fica no mercado interno. Aonde é que eu vou crescer? Mesmo que o Brasil seja um grande exportador de soja, a nossa potência, a nossa economia está aqui. Então, nós temos que pensar em crescer no mercado interno. Bom, frente a todos esses desafios de mudança, ainda tem a diversidade de cultura, que é uma questão que todos nós enfrentamos. Toda vez que eu vou num evento, que eu estou num curso, aí a pessoa fala para mim assim, Lívia, mas eu tenho esse problema, porque aqui em Minas, porque lá em Goiânia, porque lá no Nordeste, gente, isso pode ser visto como um desafio e pode ser transformado numa oportunidade, tá? Então, entender o país, entender o processo é um passo. Mesmo com todas essas dificuldades que a Lívia contou, a ABCS superou a crise e começou a fortalecer o setor, após vários passos, como a própria Lívia explicou no seminário, e que também é possível adotar aí, na sua propriedade rural, no seu negócio local. E aí, como é que a gente faz para mudar isso? Frente a todos esses desafios, era preciso fazer um plano estratégico de mudança. Quais foram as estratégias? Primeiro, as pessoas não compram produtos, elas compram significados. Vocês estão vendendo soja, estão vendendo cenoura, estão vendendo café, estão vendendo só suíno? É isso que a gente vende? A gente vende o significado disso. Então, uma mudança, esse é um conceito novo do marketing. Produto, o consumidor consome há muito tempo. Agora ele quer receber significado. Por isso que o produtor falou assim, eu vou lá no evento porque o Sebrae vai me trazer algo. Porque o Sebrae, para ele, tem um significado. Então, a primeira mudança, vamos dar significado para a carne suína brasileira. E aí vocês vão pensando aí comigo, como é que a gente pode dar significado para o produto de cada um de vocês. Bom, para dar significado para alguma coisa, a gente tem que entender por que essa coisa não representa algo para os consumidores. Esse é outro desafio dos projetos de marketing. Entenda primeiro quais são os passos, quais são as distâncias. Então, existiu o preconceito, o formato, a conveniência. Eu entendo as dificuldades para criar os resultados. A visão da instituição tem que ser sistêmica. Então, a ABCS mudou a forma dela de ver. Então, a ABCS ela vai olhar para o varejo, para o político institucional, para a produção e para a indústria. Ela vai olhar para todo o ciclo. As associações que estão surgindo aí têm que olhar para o todo. Então, ter essa visão sistêmica. Cadeia de valor integrada. Foi a partir dessa instituição que conseguiu dar ainda mais uma guinada. Ela já fazia um brilhante trabalho na defesa dos interesses dos produtores, mas quando ela colocou o varejo, o frigorífico, o produtor, as instituições do agronegócio, Sebrae, CNA,
as federações aqui no estado, falando da FAENG, a Embrapa. Então, a gente precisa ter essas instituições do agronegócio. O Sebrae é o grande parceiro, o Sebrae Nacional e nos seus estados é o grande parceiro da BCS nisso. Então, tem que olhar para essa cadeia de valor. Quer construir um projeto? Trabalha com a cadeia de valor integrada. Lívia falou aqui no nosso programa sobre as várias dificuldades enfrentadas pelo setor de suínos ao longo dos anos e que foi necessário mudanças para alavancar o setor aqui no Brasil. Agora ela conta pra gente as principais metodologias que foram usadas para que esse resultado fosse realmente atingido. A primeira coisa, na produção, foram criadas várias metodologias, treinamentos, capacitações. Eu tenho que referenciar o Educampo, que já foi falado aí aqui em Minas, foi um trabalho que era do café e foi para o suíno. Então, aqui a nível estadual, a nível nacional foram criadas várias metodologias. Bem-estar animal, treinamento. Então, tem que continuar com a eficiência dentro da granja, dentro da produção. E aí, dentro desse projeto, com o apoio de todas essas instituições, a gente trabalhou isso. Aí nós fomos para o segmento da indústria. Mas espera aí, uma associação de produtores de suínos foi trabalhar com o pessoal da indústria? Porque um problema do não consumo era o não porcionamento, adequar o formato. Então, não pode falar essa frase. Não, eu produzo lá na minha granja. O problema quando o produto sai daqui é da indústria. O problema é da indústria, vai ter um baixo consumo e você não vai receber. Então, tem que trabalhar com a indústria. Aí nós fizemos todo um projeto, todo um estudo muito grande e foram criados vários produtos e materiais. Uma associação de suinocultores criou convênios para fazer um manual de melhoria da indústria. Para quê? Para melhorar o produto. Cartilhas de bem-estar. A gente treina os motoristas que levam o suíno para o frigorífico. Tudo isso é feito. E aí a gente vai para o marketing, né? Que é onde a gente precisava concentrar os esforços também para transformar a visão. Lívia, por que você não falou direto do marketing? Porque isso é igual campanha promocional quando você vai comprar alguma coisa. Tá tendo uma degustação aqui, mas é pontual. Beleza, você vai provar e vai embora e não vai voltar. Então, não adianta pensar em marketing sem estrutura. Tem que passar pela produção, tem que passar pela indústria e chegar no marketing. Quando chegou no marketing, foi criada uma série de conteúdos e estudos para criança, trabalhos. Então, foi feito um trabalho de marketing para conversar com todo mundo. Todas essas ações que eu estou falando, então nós trabalhamos com produtores, com indústrias, com universidades. Foram um total de 1.954 ações, de 2010 a 2016, com mais de 88 mil capacitados. Foi isso que a parceria com o Sebrae Nacional e os Sebrais em todos os estados e outras instituições nos permitiram. Foi feita mais de uma ação por dia útil, se você contar de 2010 para cá, falando com toda a cadeia para chegar nos resultados. Em 2016, o Brasil produziu 3,7 milhões de toneladas da proteína e exportou 732 mil toneladas para mais de 70 países. Pois é, apesar das dificuldades provocadas pelo alto preço da ração, a suinocultura nacional aumentou em 100 mil toneladas a produção de carne por ano no ano passado, enquanto que as exportações cresceram 30%, os maiores volumes da história. Os estados líderes em produção e exportação da proteína são Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Juntos, os 6 produzem 90% da carne suína, respondem por 97% das exportações do setor. Durante a palestra da Lívia, da BCS, ela também expôs quais os resultados obtidos através da metodologia que ela falou agora há pouco. Bom, quais são esses resultados? O primeiro deles, foi preciso criar um conceito. Eu preciso conversar. Não, mas eu tenho a minha marca na soja. Eu tenho a minha marca no café, né, Juliana? A gente escuta isso. Eu tenho a minha marca na granja. Ótimo, vai continuar cada um com a sua marca, que o consumidor hoje tem 1 milhão de marcas para entender. Então, a cadeia precisa criar um conceito. Esse conceito que Lívia falou foi explicado por ela através de um vídeo que apresentou lá, esse vídeo apresenta o site da ABCS. Várias formas de atrair o consumidor, que vão desde a qualidade da carne suína até receitas que podem ser desenvolvidas com variados cortes da carne, a saúde também que a carne suína traz para o consumidor e vários outros pontos. Para ilustrar um pouquinho melhor, ouça aí um trecho do áudio.
Bem-vindos ao site Mais Carne Suína, criado para conversar diretamente com você, consumidor, e mostrar toda a versatilidade da carne mais consumida do mundo. O portal é uma iniciativa da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos para incentivar o consumo da carne suína no Brasil. Aqui você encontra informações importantes sobre a carne suína, como receitas, curiosidades, dicas de saúde e as diversas opções de corte. Com vontade de surpreender na cozinha e explorar a carne suína? Clica na aba Sabor e conheça diversas receitas e vídeos para aprender a preparar pratos incríveis. Nossas opções vão desde pratos mais elaborados com filé mignon, a picanha do churrasco, a tradicional bisteca do dia a dia. Quer ver o passo a passo? Conheça as receitas em vídeo. Tudo prático e rápido para você surpreender. Você conhece a diversidade de cortes da carne suína? Clique em Qualidade e confira as diversas opções e formas de você consumir a carne. Alcatra, picanha, pernil e colchão duro são algumas das opções. E não se preocupe, a carne suína é uma proteína magra, como você pode confirmar aqui. Conheça a evolução do suíno nos últimos 50 anos e entenda a importância de optar por carnes com selo de inspeção. O Mais Carne Suína também apresenta para os consumidores o dia a dia em uma granja e como funciona a produção do suíno. Além disso, o site também traz um conteúdo sobre bem-estar animal no Brasil. A carne suína, além de saborosa, também é saudável, sabia? O preparador físico Márcio Atala mostra como podemos aliar sabor com uma alimentação saudável e balanceada. Bem-vindos à aba Saúde do site Mais Carne Suína. Eu sou o Márcio Atala e, junto da nutricionista Fabiana Benatti, vou mostrar para vocês todas as vantagens de inserir a proteína na sua alimentação diária. Rica em vitaminas do complexo B, cortes magros e excelente opção para as crianças. A carne suína também é uma aliada da boa forma. Tem alguma curiosidade sobre a carne suína? Clique no Você Sabia, que a gente tem um conteúdo diversificado sobre os mitos da proteína. Se ainda pitou uma dúvida, vem conversar comigo e com a Fabi. A gente responde rapidinho. O site Mais Carne Suína também investe em conteúdo acadêmico e tem um espaço destinado a profissionais da saúde. Clique em Especialistas e conheça o conteúdo desenvolvido por acadêmicos de reconhecidas instituições de ensino. Os temas são diversificados e mostram a importância da carne suína em diversas fases da vida. Acesse o site maiscarnesuina.com.br. Espero por você! O site é de extrema importância para o setor de produção de suínos, pois tem a função de explicar e divulgar os benefícios de se consumir essa carne. Se você quer saber mais um pouquinho, acesse lá www.maiscarnesuina.com.br. A ABCS, através de muitas ações, conseguiu levar a carne suína a um patamar que nunca esteve antes. Hoje, a carne é bem mais valorizada e sem tantos preconceitos como possuía antes. Como a Lívia falou no bloco anterior, foi preciso criar um conceito para que a carne gerasse valor. Então, o que a gente precisa é criar um conceito que gere valor. Criado esse conceito, aí nós fomos levar isso para a cadeia. Então, você cria um conceito que todo mundo pode usar. É um conceito que está na maior rede de varejo do Brasil, é um conceito que tem a liderança engajada e é um conceito que está dentro das indústrias. Então, hoje, todo mundo pode falar do Escolha Mais, né? As marcas vão ter espaço dentro disso. Outro resultado muito grande, eu estou falando dos resultados macro, é a entrada no varejo brasileiro. Quem é o varejo brasileiro? Nós aqui, produtores de qualquer produto de consumo ou instituições que representam classes que precisam de questões para produzir esse produto, a gente precisa olhar para o varejo brasileiro. O varejo brasileiro hoje tem 89 mil lojas. Então a gente precisa procurar esse varejo brasileiro e falar assim, ó, entre os mais de 10 mil itens que você tem aí, o meu produto é um bom negócio. E só dá para fazer isso como cadeia. Porque como marca, o varejo não vai nem te receber, né? Ele vai te receber como uma cadeia integrada. E eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. Como mudar a visão do brasileiro sobre a carne suína? A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos estava diante de um grande desafio: transformar como a população vê e consome essa proteína. Foi em setembro de 2012 que surgiu uma oportunidade: mostrar as vantagens da carne suína para o consumidor final. E para isso, a ABCS, junto ao MAPA, propôs uma parceria ao maior grupo de varejo do país, o Grupo Pão de Açúcar. Nessa etapa, o desafio estava voltado para o Nordeste.
uma região com grande potencial, mas com baixo consumo da carne suína. Surge então a Semana Nordestina da Carne Suína. O objetivo principal foi reposicionar a carne suína na gôndola, por meio de cursos de cortes e palestras técnicas para centenas de profissionais. Os resultados confirmaram que a ABCS tinha escolhido o caminho certo. A campanha atingiu mais de 200% de crescimento nas vendas de carne suína. Nasce, então, a Semana Nacional da Carne Suína. Com o slogan "A carne suína é 10", a primeira edição da campanha foi marcada pela capacitação de açougueiros para mostrar ao consumidor a versatilidade do produto. Os cortes de carne suína ganharam as gôndolas de mais de 500 lojas por todo o Brasil. E os resultados foram impressionantes, 77% de aumento nas vendas. Em 2014, a segunda edição da semana voltou com tudo. Os consumidores encontraram mais de 30 opções de corte de carne suína e um site dedicado ao delivery, para atender também o consumidor na sua casa. Na capacitação, o foco foi ensinar os açougueiros a qualidade, a apresentação e a segurança na produção da carne suína. Já as oficinas gastronômicas foram ampliadas em 2014, levando informação de qualidade, apresentando também a versatilidade e o sabor da proteína a centenas de clientes. O sucesso foi claro e inquestionável. Mais de 1 milhão de clientes levaram carne suína para casa. Após 2 edições de sucesso, 2015 trouxe uma certeza: a carne suína é um bom negócio, mas, para dar continuidade e inovar, era preciso conversar diretamente com o consumidor. Foi criado o conceito Escolha Mais Carne Suína, uma campanha para mostrar as vantagens da proteína diretamente para o consumidor e enriquecer a campanha junto ao GPA com materiais promocionais e receitas com foco em mostrar os benefícios nutricionais da carne suína. Junto aos profissionais de açougue, a Semana Nacional levou motivação para vender mais carne suína. Já o cliente teve acesso à informação de qualidade, tirando mitos e esclarecendo as melhores formas de preparo do produto. O trabalho conjunto trouxe crescimento significativo. O segmento ampliou as vendas em mais 20%. Sucesso comprovado também junto a pesquisas, mostrando o potencial de crescimento da carne suína nos supermercados, com ampliação do espaço nas gôndolas, decoração nas lojas, maior variedade de cortes e profissionais treinados para vender o produto. A Semana Nacional da Carne Suína é a maior vitrine para a proteína do país. Um projeto de retorno comprovado para a cadeia de suínos, para o varejo, fornecedores e principalmente para o consumidor. E foi um excelente trabalho realizado pela ABCS, não é? Afinal, o Brasil é o 4º maior produtor e exportador de carne suína do mundo. E, segundo dados do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a tendência é que até 2019 haja um incremento de 4,9% na produção. Nós estamos conversando sobre governança, que foi debatido no primeiro seminário Tendências do Agronegócio, promovido pelo Sebrae, e principalmente sobre como o setor de suínos conseguiu enfrentar várias dificuldades que faziam com que a suinocultura ficasse estagnada, e através da ABCS, em parceria com vários órgãos, conseguiu-se alavancar o setor. Hoje, a carne suína é bem valorizada no país e também no exterior. Quem explicou sobre essa transformação foi a palestrante Lívia Machado. Ela é diretora de projetos e marketing da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS. No programa de ontem, nós ouvimos que um dos diferenciais da ABCS foi criar um conceito para a carne suína e, através de ações como a Semana Nacional da Carne Suína, a ideia foi lançada e difundida por todo o país. O Sebrae e a ABCS são parceiros desde 2010, quando as duas instituições começaram as atividades para aprimorar a produção, indústria, comercialização da carne suína, visando o aumento de consumo interno do produto. Esse ano, 2017, a Semana Nacional da Carne Suína, chamada de SNCS, programa criado pela ABCS, para promover então o mercado de suínos no Brasil, que nós falamos aí no programa de ontem, aconteceu no dia 26 de setembro até 12 de outubro lá em São Paulo. Para Augusto Togni, lá do Sebrae, as ações da Semana Nacional têm conseguido não apenas incrementar o consumo médio do brasileiro, mas vem esclarecendo a opinião pública sobre as qualidades e vantagens da proteína de origem suína, com reflexos diretos na produção. Em 2016, houve um aumento de 16% nas vendas, comparado então a 2015. Já o presidente da ABCS, Marcelo Lopes, dá o crédito dessa expansão da SNCS como resultado claro da efetividade do trabalho estratégico que a ABCS desenvolve aqui no Brasil.
A palestrante Lívia falou também sobre a semana que aconteceu este ano. E aí a gente está mais uma edição esse ano e nós chegamos a 4 redes de varejo do Brasil que totalizam 10% do faturamento do varejo. Então o que eu quero dizer com isso? Despertar é uma responsabilidade nossa. Não tinha Semana do Suíno. Vou esperar o Ministério. Vou esperar fulano. Não, eu vou procurar os parceiros e vou fazer. Fizemos um festival nacional, Festival Suíno no Ponto também o ano passado. Colocamos a carne suína em todos os restaurantes de São Paulo, os principais restaurantes renomeados, com resultados. Bom, para concluir, a gente conseguiu os resultados de aumento de consumo. Então, quando nós começamos esse projeto em 2010, o Brasil consumia 13 quilos de carne suína. Nós aumentamos em 2 quilos o consumo nacional com educação e trabalho de cadeia de valor. Tá aí os resultados para vocês comprovarem. O aumento de penetração nos lares, né? Então, antes desse projeto, você tinha 63% de penetração da carne suína no lar. Hoje você tem 73% de pesquisas comprovadas aí também. Um Fundo Nacional de Desenvolvimento. O que é isso? A parceria com essas instituições, a parceria com o Sebrae Nacional, possibilitou a BCS criar um fundo de financiamento disso. Porque qual que é a dificuldade? Financiar a campanha. O recurso desse fundo vem de onde? Dos produtores. Então, há 2 anos e meio, a BCS constituiu esse fundo. E ao final da palestra, a Lívia repassou dicas compartilhadas que servem para qualquer produtor que queira expandir o seu negócio através de um grupo de pessoas. Vou falar para vocês 3 sugestões compartilhadas. A reestruturação da BCS, ela foi construída por meio de um trabalho conjunto. Então tem que envolver as lideranças dos elos da cadeia, tá? Precisa trabalhar junto. O foco tem que ser oportunizar o aumento da competitividade para todos os participantes, tá? É preciso que as associações de produtores transformem a sua visão de trabalho. Ela precisa ser sistêmica, interrelacionada, profissional. Tem que ser profissional. Para entrar no varejo, para entrar no restaurante, para criar projeto, tem que ter profissionalismo. E ser inovadora para acompanhar as evoluções atuais. Para os resultados e construções efetivas de marketing, é preciso uma base institucional sólida, forte, tem que ser forte. Tem que ter respostas rápidas e que gerem confiança. Precisa gerar a confiança do consumidor. Senão você não consegue evoluir nisso, tá? O financiamento das ações tem que vir da cadeia e dos interessados, no nosso caso, no desenvolvimento da suinocultura. Então, vai ter o apoio do Sebrae, vai ter o apoio da Federação, vai ter o apoio da CNA, para desenvolver ações de capacitação, de resultado. Vai ter o apoio financeiro também para essas ações. Agora, o financiamento macro é a cadeia que tem que trazer. Tá? É fácil? Não é fácil. Alcançar apoio, interação, colaboração financeira, isso é utópico. Mas você tem que caminhar. Então é isso, muito obrigada. Eu deixo para vocês assim, vamos caminhar. Vamos caminhar com o Sebrae, vamos caminhar com as associações, vamos caminhar com coragem e contem conosco. Muito obrigada. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?